Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí, ó, das nossas pílulas de gramática. Bom, o que que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre um assunto bem delicado, que é a crase. Eu sei que a gente tem dúvidas com relação ao uso ou não da crase. Mas primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que que é a crase, como que ela é formada. Bom, a crase, ela é como se fosse um ovo da Páscoa, um Kinder Ovo. Dentro daquele ovo, nós temos uma surpresa, né? Então, dentro desse A, com esse acento grave, que é o acento aí para a sua esquerda, nós temos o que dentro? Nós temos uma preposição e um artigo. Então, os dois se unem, os dois fazem essa fusão, que é chamada de crase, certo? Então, eu preciso entender como a crase é formada para que eu possa entender como utilizar a crase. Eu trouxe um verbo, o verbo ir, que é um verbo bem do nosso dia a dia, é um verbo corriqueiro. Esse verbo, ele rege a preposição a. Quem vai a algum lugar. Então, nós vamos a, eu vou a, eu fui a algum lugar, certo? Para que a gente veja mesmo como que funciona, eu trouxe aqui um exemplo utilizando uma palavra masculina, porque sim, é importante a gente verificar qual termo vem depois. Se é um termo feminino, se é um termo masculino, se é um verbo, se é um pronome. Então, eu coloquei aqui um substantivo masculino para que isso fique mais visível. Nós vamos ao show. Quem vai a algum lugar. E o show seria um substantivo masculino que pede o artigo definido masculino, certo? Então é nessa linha que a gente vai, verificando se o verbo, não é só verbo que pede preposição, substantivo pode pedir, adjetivo, advérbio também. Eu posso fazer um outro vídeo exemplificando mais, né, aprofundando mais. Coloquei aqui um exemplo agora com palavra feminina. Então vocês vejam que na fala não vai alterar em nada. Nós vamos à farmácia. Ninguém diz nós vamos à farmácia. Azinho só existe na biologia, não existe na gramática da língua portuguesa. Então o que que acontece? Eu preciso mostrar que ali dentro, por questões gramaticais mesmo, de norma, mostrar que ali dentro você tem uma preposição e um artigo, que seria o artigo feminino. Por isso que a crase, ela aparece frente a palavras femininas. We can do it, certo? Claro, há outros momentos de uso opcional, enfim, que eu posso trazer também posteriormente e aí alguns detalhes a mais, certo? Bom, eu trouxe algumas expressões em que você não vai usar a crase de jeito nenhum. Então, vou pagar a prazo. Coloque sal a gosto. Andar a cavalo, andar a pé. Não precisa utilizar crase porque são palavras masculinas e na frente dessas palavras nós temos somente a preposição a, certo? Não precisa marcar com sinalzinho nenhum. Pessoal, frente a horas é uma outra situação em que o uso da crase é imprescindível. Por exemplo, a aula começará às 3 horas. A reunião termina às 17 horas. Sempre que eu for utilizar horas, é imprescindível que eu utilize a crase, a não ser que eu já empregue uma preposição. Por exemplo, a reunião foi até às 17 horas. Até já é uma preposição. Então, eu estou substituindo esse até pelo a, ou melhor, o a pelo até, e na frente ficaria só o artigo feminino. Então, até às 17 horas não precisaria de uso de crase, certo? Mas se eu não tenho nenhuma outra preposição, a reunião começa às
17. A reunião encerra às 17. Não precisa, certo? Outros casos, aqui, ó, eu trouxe algumas locuções, algumas expressões femininas, como por exemplo, as pressas, as escuras, a esquerda, a direita, às vezes. São as locuções adverbiais femininas, que elas vão pedir também o uso da crase. Certo? Então eu trouxe algumas regrinhas. Eu espero que essas regras ajudem aí na escrita e eu vou trazer outros vídeos falando sobre outros momentos de uso de crase. Muito obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, até o próximo.